E aí pessoal, Luan Ferreira aqui mais uma vez. E agora realmente esse segundo vídeo na verdade é o início de fato do nosso canal aqui, porque o primeiro vídeo foi só uma apresentação. Enfim, eu comentei que foi difícil escolher o nome do canal e tudo mais. E escolhendo o nome do canal, pensando em vários versículos e várias coisas assim. Um outro versículo que eu quase escolhi para colocar aí na foto de capa aí do canal, na arte do canal, e também tem alguma coisa a ver com o nome, foi um outro aqui que eu separei, lá de 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 2. E, bom, ele não está aí na capa do canal, mas eu vou falar deles nessa mensagem aqui, porque olha só que interessante, Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Existe um conflito, né, dentro de nós muitas vezes, porque aquele conflito entre falar a verdade, né, dentro da doutrina de Deus, dentro da palavra, ou seja, ter que ser sincero, mesmo que às vezes a verdade seja dura para aquela pessoa naquele momento, e existe aquele conflito entre falar a verdade, né, falar a palavra, a doutrina, ou se omitir com medo da pessoa se chatear, da pessoa se irritar, da pessoa, enfim, se incomodar com aquilo, porque muitas vezes, como diz o ditado popular, né, a verdade dói. Então, muitas vezes a gente fica com esse impedimento, com esse conflito, e é uma certa dificuldade em conseguir chegar para a pessoa e falar, olha, essa atitude que você está tendo não é legal, ou esse caminho que você está andando não vai te conduzir à alegria, vai te trazer decepção, ou então para de fazer tal coisa, ou então pensa bem, reavalia, né? Enfim. E muitas vezes a gente deixa de falar ou deixa de instruir as pessoas de acordo com a palavra, mesmo sabendo do que a gente deve falar, porque nós somos chamados para falar a verdade, para pregar o evangelho e para falar de fato o que precisa ser falado, né? Independente das outras pessoas, do que elas vão pensar, do que elas vão achar. É claro que, como diz Paulo aqui, exorte com toda a paciência, né? Corrija, exorte, repreenda com toda a paciência e doutrina. É claro que dentro das nossas palavras, da nossa exortação, da nossa correção, da nossa pregação, deve existir a essência do amor de Cristo, ou seja, deve existir a paciência, a longanimidade, a compreensão, para que a gente não machuque as pessoas, não traga mais sofrimento a elas de forma desnecessária. Porém, nós não devemos nos calar, não devemos reter aquilo que deve ser falado, porque, como diz ali, Paulo também dizendo ali em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, eu deixei aqui anotado, ele diz assim, uma coisa bem séria, né, bem importante também. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Basicamente, Paulo está falando assim, se eu sirvo a Cristo, invariavelmente eu vou acabar desagradando as pessoas. Vou acabar deixando alguém nervoso, ou alguém chateado, vou receber oposição, não vou ser bem aceito em certos lugares, vou passar situações constrangedoras, alguma coisa não vai dar certo nesse relacionamento com as pessoas, porque Paulo falava a verdade, porque Paulo não tinha medo e não tinha vergonha de se impor e de falar, olha, isso aqui está errado, ou isso aqui está certo, eu vivo assim, eu acredito assim, e Paulo realmente expunha ali a verdade. E de fato ele está ali fazendo essa reflexão, dizendo assim, por acaso eu estou aqui para agradar alguém e não estou aqui para agradar em primeiro lugar a Deus? Se eu fosse aqui ser uma pessoa que agrada todo mundo, aquele cara legal que todo mundo, que é bacana com todo mundo, ele concorda com todos, né? Não tem aquela sua posição firme, não, ele concorda, ele é levado por qualquer doutrina, qualquer opinião, então ele agradaria facilmente a todos ou a maioria das pessoas, né? Mas não, em primeiro lugar nós temos que realmente manter dentro do nosso coração o temor a Deus em primeiro lugar. E esse temor nos leva a falar a verdade, a colocar e expor a verdade às pessoas, independente de que isso vá chateá-las ou irritá-las, enfim. Muitas pessoas, né, em especial aqueles que não creem em Deus ou não se importam com o Evangelho, muitas vezes elas passam a vida ofendendo a Deus, né? Eu vi uma frase que diz alguma coisa assim, as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus, e quando você fala a verdade, deixe que elas se ofendam por um momento, se isso acontecer, né? Ou seja, isso pode acontecer, e é normal, porque o Evangelho vem e ele causa um impacto que muitas vezes, como disse, a verdade dói. Se você ler lá em Tito, capítulo 2, você também vai ver Paulo ali exortando Tito e dando vários conselhos práticos para ele e dizendo a ele mais ou menos assim,
pregue a sã doutrina, fale a verdade, né, independente do que as pessoas vão pensar, né, porque ele fala assim, Tito capítulo 2, lá no versículo 1, ele fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, Paulo está dizendo assim, outras pessoas podem estar falando besteira, outras pessoas podem estar se omitindo, podem não estar falando a verdade, podem estar deixando as coisas acontecerem, mas tu, Tito, tu, porém, fala o que convém. Fala o que convém à sã doutrina. Então ele fala, você não é igual aos outros, você não pode agir dessa forma, você, porém, age diferente. E ele vai dar outros conselhos, ele fala como ele instrui o que ele deve fazer, o que ele deve falar, instrui, ele fala, né, os velhos que sejam sóbrios, as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, seriedade, linguagem sã e irrepreensível, não defraudando, né, a verdade. Ele dá várias ordens práticas para Tito, né? Ele fala várias coisas ali no imperativo, ou seja, faça, haja. E no final, ele no capítulo 2, né, no final, no versículo 15, Paulo diz a Tito, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então Paulo está orientando Tito, ninguém te despreze, ou seja, vá, seja corajoso e faça estas coisas. Outra coisa bem interessante, você não precisa pedir desculpas por falar a verdade. Ou seja, se você falou algo e aquilo foi duro para a pessoa, se você falou aquilo com amor, com toda a paciência, como diz Paulo, com toda a paciência e doutrina, você não tem que pedir desculpa por ter falado a verdade, por ter exposto a doutrina verdadeira para aquela pessoa. Pelo contrário, aquilo vai produzir nela algo positivo, por mais que naquele momento não pareça ser positivo ou não vá de encontro a ela de uma forma que ela se alegre. Enfim, espero que essa reflexão tenha te ajudado a pensar mais aí sobre isso. Tenha sempre em mente, não vos conformeis, ide e pregai o Evangelho. Tá ok? Te agradeço mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. Deixe sua curtida aqui, seu like. Se você quiser também deixar um comentário aqui abaixo falando alguma coisa que você tenha refletido sobre essa mensagem, também te agradeço e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.